Bora lá. Alô comunidade, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Joana Isa e esse é mais um vídeo do Isa Todo Dia em abril. Estamos aqui em um cenário totalmente diferente, feito especialmente para esse vídeo, e hoje nós vamos falar sobre a minha experiência com a psicoterapia. Já faz algum tempinho que eu tô querendo fazer esse vídeo pra vocês, e quando eu coloquei a caixinha de sugestões lá no meu Instagram, inclusive me siga por lá também, me pediram pra eu falar sobre esse tema por aqui, falar sobre como que eu lido com ansiedade, essas coisas, e já tem um tempinho que eu também quero gravar. E é engraçado que quando eu comecei a fazer a psicoterapia, eu falei, cara, não vejo a hora de eu já ter experiência, já ter experienciado o suficiente pra conseguir fazer um vídeo, e já tem 2 anos já estou caminhando aí pro 3º ano com a psicoterapia, e eu acho que agora já dá pra poder falar com credibilidade para vocês, né? Já tem um tempinho já. A minha história com a psicoterapia, ela tem um começo, um meio e o fim. Eu não sei se ele chega, né, gente? Porque a gente vai vendo a necessidade do autoconhecimento e como ela é constante. Eu vou começar contando o meu relato a partir de quando eu acredito que tenha sido o ponto que me levou até a psicoterapia, o ponto final, né? Porque nunca é uma coisa só, é sempre várias coisas, e no processo de autoconhecimento da psicoterapia a gente compreende isso. Mas eu vou começar contando desde aquele ponto que foi marcante pra mim até o ponto de hoje da minha caminhada nesse processo de autoconhecimento. A psicoterapia traz isso. Em 2018 eu estava muito bem, né, tava ali profissionalmente, em uma ascensão profissional desde a época da faculdade, sempre indo para um emprego um melhor do que o outro, recebendo em um muito mais do que no anterior. E em 2019 eu tive uma decaída, eu voltei para um ponto que eu achava que não voltaria mais. Olha a vida, né, da jovem de 20 e poucos anos já dando-lhe uma rasteira, mostrando como que a vida é. No caso, como pedagoga, né, vocês sabem aí, pra quem não sabe, eu sou pedagoga de formação, mas no momento estou fora da sala de aula. Tem um vídeo aqui que explica direitinho sobre isso. E aí, em 2019, fui parar em um local de trabalho muito tóxico. Antes eu tinha medo de falar isso e ser injusta, mas depois da psicoterapia eu consegui ver isso com mais lucidez ainda. Então, eu estava em um ambiente de trabalho muito tóxico, com pressões muito desnecessárias, sofrendo aquilo junto com colegas de trabalho, então isso se multiplicava. E também estava passando por um momento de conflitos pessoais também, pressão no trabalho, pressão na vida pessoal, e aquilo, gente, a sensação que eu tinha, e que foi a primeira coisa que eu falei pra minha psicóloga, era de como se tudo aquilo estivesse apertando o meu juízo. A sensação que eu tinha era de que nos momentos que a crise vinha, era de como se estivesse fazendo assim com a minha cabeça, assim, ó, com o meu juízo, sabe? E eu desenvolvi nesse período ali, no começo de 2019, eu desenvolvi crises de ansiedade. Eu não sei se é o jeito certo de falar, né? Eu tô falando sobre o meu relato, não sei os termos técnicos, mas eu não sei se é desenvolver, mas eu passei a ter crises de ansiedade em 2019. Eu lembro que eu tava naquela coisa de questões, várias questões, muita coisa, eu não conseguia administrar. Chegou num ponto que eu não conseguia administrar e eu não aceitava que eu não conseguiria administrar, sabe? Eu tava num trabalho que eu não precisava estar, mas eu me desafiava porque eu não aceitava desistir. Como se desistir fosse perder tudo, um fracasso, como se fosse sinônimo de fracasso. E hoje eu sei que não é. Que aquilo custou muito da minha sanidade mental. Estar naquele local de trabalho custou muito da minha sanidade mental, porque de fato eu tava tendo outros conflitos na vida pessoal, mas aquilo que eu sofri num trabalho profissional, na minha vida profissional, só acarretou mais, só... como é que eu posso falar? Só abriu mais as outras coisas, só deu mais intensidade às outras coisas. E essa questão do trabalho, o trabalho é uma coisa que mexe muito comigo, muito. Hoje mexe menos, depois da terapia mexe menos, mas mexia muito comigo. Então todos os problemas da minha vida pessoal tomaram uma intensidade maior por conta do que eu tava sofrendo na vida profissional, e aquilo tava uma loucura. Então eu tava desmotivada, tava triste. Eu tava muito mal em 2019, eu tava muito mal. E aí, todas essas coisas acabou com que eu desenvolvi, eu não sei se desenvolver é a palavra certa, mas eu passei a ter crises de ansiedade. Elas começaram fracas, começaram com um batimento cardíaco forte ao chegar no trabalho que eu tava. Há uma angústia muito forte todo domingo, e aquilo foi ficando cada vez mais forte. Ao passo que chegou no ponto de que lá em meados assim de maio de 2019
eu comecei a ter crises todo domingo, praticamente. Todo domingo. Então, era muito doido, porque agora, depois do processo de psicoterapia, eu consigo entender por que que era no domingo. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. E aí, gente, eu me vi sem saber o que fazer, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu me apegava muito com Deus, e eu ficava, meu Deus do céu. Só que chega num ponto que a gente precisa de uma ajuda psicológica mesmo, sabe? Deus é tudo, mas a gente precisa de uma ajuda psicológica e essas pessoas são capacitadas por Ele pra nos ajudar. E aí, minha gente, o que que aconteceu? Eu tava com crises, que eram pequenas e elas foram crescendo. Até chegar ao ponto de eu ter tido um surto muito forte. E aí, naquele dia, eu tive um surto muito forte. Peguei o dinheiro que tava na minha carteira, fui pra um hotel e dormi. Paguei e dormi. Porque era uma sensação de que eu queria sair de mim, sabe? Nenhum lugar no mundo me confortava. Eu queria sair de mim. Então, é muito forte falar isso, eu acho muito forte. Porque os pensamentos vêm, gente, as coisas são muito crescentes, sabe? É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a nossa cabeça. É por isso que a gente tem que se observar tanto. Porque eu cheguei num ponto que era um sufoco tão grande dentro da minha cabeça, gente. É porque assim, parece que eu tava vivendo os piores dias da minha vida, mas a verdade era porque todo o processo de vivência que eu tive, até naquele ponto ali, que de coisas que já deveriam ter sido tratadas antes e não foram tratadas, me levou até aquele ponto e trouxe uma intensidade maior pra aquela situação, entendeu? Então assim, eram conflitos que se eu passar hoje, eu consigo passar bem. Vou sofrer, mas passo bem. Só que naquela época eu tava tão fragilizada assim, e olha que isso foi em 2019, se tivesse sido em 2020, se tivesse sido esse ano, teria sido muito pior, Deus sabe o que faz. Então, é por isso que a gente tem que se observar tanto, porque é uma loucura. Gente, tô sem roteiro, é um vídeo de conversa aqui de amiga pra amiga, então por isso que às vezes eu fico me perdendo, e é forte falar sobre as nossas dores, né? Mas eu acho importante compartilhar. E aí, eu me vi assim, desajuizada. Era a palavra que eu tinha, era desajuizada. Aí eu pensei, não, eu preciso fazer terapia. Eu preciso fazer terapia. Eu já era influenciada por criadoras de conteúdo que eu amo, que é a Maju Trindade e a Nathalie Neri. Eu via elas falando, sabe, sobre a terapia, eu achava bem legal. A Isadora Ribeiro também. Eu achava interessante, eu via como elas falavam, como elas relatavam, e eu falava, caraca, eu preciso disso. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de falar, de tipo assim, chegar e, meu Deus, o que que ela vai me perguntar? O que que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer que eu tô sentindo isso, isso e isso? Porque eu invisibilizava, eu deslegitimava as minhas dores. Então também isso já era um processo que eu tinha que passar, já era um problema que eu tinha que resolver. E olha só como a mente da gente é besta. Eu tinha medo do que a psicóloga ia me perguntar porque eu não ia saber o que responder. E não é assim que acontece, gente. Enfim, depois que eu tive esse surto, né, que foi o mais forte, assim. Porque o que acontece, gente? Quando a gente tem as crises de ansiedade, é um choro sem porquê nem pra quê, uma coisa forte. E um dia eu tava na sala, aconteceu dois episódios que me fez perceber que eu não tava bem. Eu já tava, eu achava canceriana e tal, atriz, artista, né? Canceriana, artista, a gente sempre acha que a gente é mais sensível que todo mundo, mas a verdade é que eu não tava bem e não tinha percebido. Mas aconteceram 2 episódios que me fizeram perceber que eu realmente precisava de ajuda. Eu tava sentada na sala assistindo Faustão com meu irmão, e como eu falei pra vocês, as crises eram sempre no domingo. Pra mim, ver a cara do Faustão era o fim do mundo. E eu não entendia por quê. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê. E aí eu tava sentada na sala assistindo mais meu irmão e eu deitei de lado, porque eu percebi que a crise estava começando a vir. Eu ainda não sabia que era crise, eu só sentia aqueles mesmos sintomas. A respiração começando a ficar ofegante, o coração começando a bater mais forte e os pensamentos não tendo ordem alguma, e eu estava em uma crise de ansiedade e não sabia. E aí eu tava com meu irmão e eu não queria que ele percebesse, e isso faz com que a ansiedade fique ainda mais forte. Então eu saí da sala e subi pra laje da minha casa e fiquei 1 hora na laje chorando, 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 chorando. E eu chorava e falava por quê, pra quê, por quê, pra quê, porque nem eu tava entendendo. E aquilo era a crise de ansiedade, eu não sabia. Então aconteceu isso e logo depois aconteceu um outro que pra mim foi o ápice, que foi quando eu fiquei muito fora de mim, peguei meu carro e saí sem rumo. E aí, resumidamente, foi isso. Então, quando aconteceram essas 2 coisas, eu falei, eu preciso de ajuda. Não tem jeito, eu preciso de ajuda.
As pessoas ao meu redor não percebiam, né, que eu tava precisando de ajuda, porque, gente, quanto mais próximas as pessoas são da gente, realmente é mais difícil de perceber. Eu não sei por que isso acontece, mas é tipo quando, sabe quando seu primo, seu irmão tá crescendo e todo mundo fala, olha, tá crescendo, e você não percebe? Eu acho que é tipo algo do tipo, não sei, eu não consigo explicar. Mas graças a Deus eu tive isso de ter a atitude de falar, não, eu preciso de ajuda, e fui procurar ajuda. Aí eu comecei primeiro pesquisando, olhei muitos vídeos como esse de pessoas relatando seu processo na psicoterapia. E aí deixei passar, porque a gente sempre, sabe, o dentista, a gente sabe que o dente tá doendo, que a gente tem que ir, mas a gente fica enrolando. Era tipo isso. Um dia vi uma blogueira de Brasília falando nos stories, falando como eu faço hoje, sabe, falando, relatando, e falou, gente, arrasta aqui pra cima que tem o número da minha psicóloga. Aí eu arrastei. E aí eu consegui o número da clínica pra onde eu fui. A clínica se chama Ação Positiva, fica no Venâncio 2000, na W3 Sul de Brasília, ao lado do Pátio Brasil. E aí foi quando começou. Eu lembro que quando eu ligava na clínica, isso depois eu falei rindo pra minha psicóloga, mas muito tempo depois, eu acho que foi esse ano que eu falei pra ela, 2 anos depois. Eu ligava na clínica e aí a clínica cantava... E mesmo se tiver... Como é que é? A música de Sutilmente do Skank. Mesmo se estiver triste, sutilmente se afasta. Não, e quando eu estiver triste, sutilmente, mas quando eu estiver louco, simplesmente... Gente, é uma música que quando eu ouço eu quero chorar, porque toda vez que eu ligava lá na clínica pra pedir informação, essas coisas, sempre tocava essa música, Sutilmente, do Skank. E era muito doido que eu falava, depois eu falei pra minha psicóloga, gente, tem que tirar essa música, porque a pessoa já liga triste e ouve a música. Mas na verdade a música, ela tem uma mensagem de força e ela te motiva a você continuar na linha, pra você ligar e pegar todas as informações. Eu tive esse processo de ligar várias vezes e desligar, porque eu tinha medo do processo. Eu tinha medo do processo e não tinha porquê. Não tinha porquê. Então eu ligava, ouvia aquela música do Skank e aí... Foi onde eu peguei as informações. Eu queria fazer com a mesma psicóloga que a blogueira que eu seguia fazia, porque ela falou tão bem dela, mas ela não tinha agenda. Mas Deus sabe o que faz. Que aí ele me colocou na agenda de uma pessoa que... Sem palavras. Mas é desse jeito, gente. Deus sempre sabe o que faz. Eu sou chorona, então é normal. E aí... Marquei, aí eles me falaram, olha, a gente não tem agenda pra esse profissional, mas a gente tem uma outra profissional muito boa também, que inclusive a agenda dela tá sempre cheia, mas agora por um acaso ela tem espaço pra você. Você tem interesse? Eu falei, tenho. Ele, ok, então você vai vir toda segunda, se eu não me engano. Enfim, marcou e eu fiquei naquela ansiedade. E eu, meu Deus, como será que vai ser? Como será que ela vai perguntar? E aí eu tinha 2 amigas... a gente tinha um grupinho de 4 amigas e 2 delas faziam processo já também, já faziam terapia. Eu perguntei pra elas, gente, como é que é? Será que eu vou ter que falar muito, não sei o quê? E elas, não, Isa, vai ser normal, vai ser natural, vai ser tranquilo. E aquilo me acalmou bastante, que foi a Roberta e a Polly que me falaram sobre isso. Elas me acalmaram bastante. Aí, ok, marcou e chegou o dia de ir. Aí eu fui, entrei, fiquei assim meio nervosa, sabe? Com o meu primeiro dia, eu falei, o que será que ela vai perguntar? Como é que será que ela é? Ai, será que ela é da minha idade pra me entender? Será que ela é mais velha? Será que ela é mais nova? Eu ficava tipo assim, mas isso não tem nada a ver, né? Porque o profissional é um profissional. Aí chegou a psicóloga me chamou, aí eu fui, entrei naquela salinha, aí a gente sempre tem aquele pensamento de que vai ser igual os filmes, que você vai deitar e tal, mas era uma abordagem diferente. Na verdade tinham 2 poltronas, uma de frente pra outra, e ela era super risonha, assim, ainda é até hoje. Aí ela, oi Joana, tudo bem? E o que te trouxe até aqui? Essa foi a primeira frase que ela me falou. E cada um tem um jeito de falar, gente. Eles sabem como fazer a gente, sabe? O meu medo era esse, o meu medo era a conversa inicial. Era o que eu ia ter que falar. E aí ela me perguntou isso, e aí, oi Joana, tudo bom? O que te trouxe até aqui? Aí eu falei assim, eu acho que eu tô me sentindo um pouco desajuizada e ri, que eu gosto sempre de levar as coisas pro lado cômico pra tornar elas menos pesadas. E ela riu, aí ela deu uma gargalhadona, que ela dá uma gargalhada assim. Aí ela riu, aí ela... Sério, por quê? Eu acho que foi tipo assim a conversa depois. Aí eu fui explicando o que tava acontecendo, eu acho que dali ela já foi entendendo, né? Óbvio, ela é profissional. Fui explicando o que tava acontecendo, o que eu tava sentindo, quais as atitudes que eu tava tendo nos últimos tempos que eu tava achando fora do normal.
Eu ainda não conseguia dizer pra ela que todo domingo eu tinha crises, porque nem eu sabia. Eu ainda não tinha conseguido identificar que eram crises e nem tinha conseguido perceber que era todo domingo. Eu só consegui perceber esses detalhes depois de todo o trabalho que a psicoterapia teve, que a psicóloga teve comigo. Então depois fica tudo mais lúcido. E esse trabalho que ela fez comigo é muito doido, porque hoje eu consigo perceber assim que eu acordo se vai ser um dia mais ansioso ou não. Às vezes quando eu vou dormir, se o outro dia vai ser um dia ansioso ou não. Se eu tô começando a ter um batimento cardíaco mais forte, ou seja, se eu tô começando a ficar mais ansiosa, o que tá me deixando ansiosa daquela forma? O que tá me deixando ansiosa daquela forma e como que eu posso resolver aquilo na minha cabeça? Porque tudo tem como a gente resolver. E na minha cabeça, antes da terapia, eu não conseguia resolver nada. Os problemas vinham e só ficavam gritando. E é isso que a ansiedade faz com a gente. E aí fui falando pra ela, e aí a gente foi uma conversa muito tranquila e muito suave. E eu fiquei muito aliviada de ter sido daquela forma. Porque na minha mente era como em um consultório de um cirurgião geral, de um clínico geral. Ele falou: e o que você está sentindo? Mas sentiu a dor aonde? Mas não sei o que. E não é assim, sabe? É mais fluido, é uma conversa. E é na conversa onde o psicólogo, onde o profissional vai perceber os pontos que ele precisa ali te ajudar. E aí sempre foi nessa pegada de conversa uma vez por semana. Então, com isso eu fui conseguindo lidar mais com a pressão do trabalho, fui conseguindo lidar mais com os meus problemas pessoais, fui aprendendo, foi me dando a sensação que eu tive, assim, que eu olho pra trás hoje, que eu percebo, é que foi me dando luz, sabe? Foi me dando luz. Foi quase que um parto, assim, da Isa menina pra Isa mulher, porque eu fui deixando coisas da Isa menina, de traumas da Isa menina, de coisas que ficaram pra trás, e eu fui conseguindo dar tchau pra isso com leveza. E, gente, é muito doido isso, porque é um processo, sabe? Hoje eu olho pra trás e consigo perceber que é um processo. Quando a gente tá no meio dele, a gente não percebe. Mas quando a gente olha pra trás, a gente vê, caraca, olha onde eu cheguei. Isso não quer dizer que hoje eu sou uma pessoa 100% blindada, que eu seja 100% bem resolvida com todos os meus problemas, que hoje que se me colocarem em um trabalho tóxico, eu vou conseguir me desenvolver bem, 100%. Não, isso só quer dizer, o que eu quero dizer e que eu aprendi até hoje com a psicoterapia, é de que agora eu tenho ferramentas, como minha psicóloga fala, agora eu tenho ferramentas para lidar com as situações. Agora eu consigo analisar as situações e dar um peso a elas, diferente do que eu dava antes. Então, eu acho que só isso já resumiria o vídeo inteiro aqui, sabe? Mas eu acho que eu posso falar, já te contei sobre a minha experiência, mas falar pra você. Se você tá com medo, se você tem receio, se você tem preconceito, se você acha que é coisa de gente que tá no fundo do poço ou de gente que tá maluca, você está completamente errado. Eu acho que todas as pessoas precisariam fazer terapia. Todo mundo, até o próprio terapeuta faz terapia, gente. Todo mundo precisa fazer, porque é processo de autoconhecimento, é processo de autoestima. Eu mesmo tinha uma visão de autoestima apenas de forma externa, e é muito mais interno do que externo. E eu não tô falando que você vai resolver isso só seguindo uma blogueira super positiva, porque até a positividade excessiva é tóxica, mas é um processo que te enriquece de todas as formas, te traz mais confiança, te faz perceber com lucidez o que tá acontecendo com você. Então eu comecei a perceber tudo, eu comecei a entender por que no domingo eu sempre ficava com crise de ansiedade, comecei a perceber por que eu não conseguia dizer não para algumas pessoas, por que eu não conseguia colocar limite em algumas relações. Então perdi amizades de vida depois da terapia, de vida mesmo, onde eu não me via sem aquela amizade. Então hoje já não é mais tão forte pra mim, porque eu percebi que eu não, sei lá, gente, a terapia faz tudo isso com a gente, sabe? Eu consigo falar sobre isso hoje muito bem, porque passou. E sempre passa, e sempre passa. E quando a gente sempre sabe que tudo passa, mas quando a gente tá no momento da dor, a gente acha que não passa, não. E aí eu consegui entender porque que todo domingo eu tinha crises de ansiedade. Eu trabalhava em uma escola particular que tinha umas pressões muito desnecessárias, sabe? Era tipo jogos de liderança, onde pessoas queriam mostrar que mandavam muito mais do que as outras. E nós, professores, planejamos as nossas aulas. E nessa escola que eu trabalhava, nós tínhamos que entregar o planejamento toda sexta-feira. E segunda-feira a gente recebia os nossos planejamentos de aula todo corrigido.
Você, professor, que já está em uma escola evoluída, em um mundo globalizado de 2021, vai achar isso ridículo, porque é mesmo. Mas toda segunda-feira nós recebíamos o nosso caderno de planejamento que nós tínhamos que fazer à mão, mas eu era a única da escola que fazia digitado, porque eu bati no pé que ia fazer digitado, que era surreal, que as pessoas ficavam uma manhã inteira escrevendo o que elas iam fazer, eu achava aquilo surreal. E toda segunda-feira a gente recebia ele corrigido, então a pessoa responsável usava uma caneta vermelha onde ela riscava palavras que ela considerava errada e trocava abaixo por a seguir, trocava a seguir por abaixo. E, gente, aquilo pra mim era inadmissível, sabe? Aquilo me reduzia como profissional, me reduzia como pessoa, eu achava ridículo. E eu recebia esse caderno cheio de correções na segunda-feira. Então, no domingo, eu já ficava ansiosa e eu não sabia que era por causa daquilo, eu não sabia que era aquilo. Ficava ansiosa porque eu achava que não ia suprir as expectativas do meu trabalho, ficava ansiosa porque eu achava que não ia suprir as expectativas das pessoas com quem eu tava tendo conflitos na minha vida pessoal. Tinha também a questão de eu estar um pouco perdida na vida profissional, porque eu queria muito trabalhar com a internet, mas ainda não podia largar o que me sustentava. Então todas essas coisas estavam fazendo isso comigo, e toda segunda, que hoje pra mim tem significado de recomeço, tem significado de replanejar e de começar do zero com muita satisfação, pra mim a segunda-feira era uma angústia, porque era significado de que eu não ia conseguir suprir as expectativas de tudo que eu queria suprir. E eu não conseguia perceber aquilo, gente. Agora falando parece muito óbvio, mas eu não conseguia perceber. E além de outras questões pessoais, muito pessoais mesmo, que não dá pra eu abrir no vídeo. E que foram ficando cada vez mais limpas nos meus olhos, sabe? Foram ficando cada vez mais limpas. Então, é muito doido, porque é um processo da gente com a gente. Não tem uma ficha mágica onde o psicólogo vai te colocar pra escrever e você vai perceber. Não tem uma atividade, porque às vezes o psicólogo faz algumas atividades também. Não tem uma atividade específica, é o processo. E o processo no começo ele pode ser difícil, porque vai começar a te tirar de uma zona de conforto, você vai começar a perceber dores que você não quer perceber, porque você precisa perceber quais são pra você se desfazer dela. Então no começo pode ser difícil mesmo. Às vezes a abordagem do psicólogo não vai condizer muito com o que é preciso pra você, mas aí você não pode desistir de primeira. Gente, é uma caminhada contínua, sabe? Não é uma sessão, 2 sessões que vai resolver os problemas que tá resolvendo e problemas que você acha que você tem e que às vezes você tá diminuindo. Eu fazia muito isso. Eu sempre achava, não, eu superei a separação dos meus pais, que na época pra mim foi muito traumática. Não, eu superei os meus traumas de menina preta na escola, que tem essa questão. Não, tá tudo bem eu estar nessas relações aqui desse jeito que elas estão, onde estavam sendo 100% abusivas comigo. Então eu não conseguia perceber isso. E eu diminuía todos os meus sentimentos, porque na verdade eu não queria encarar os problemas. E em momento algum a terapia jogou isso tudo na minha cara. Não, ao contrário disso, ela me deu condições de conseguir lidar com tudo isso e hoje me colocar em espaços diferentes. E caso eu esteja diante dos espaços que me faziam sofrer antes, eu consiga lidar com aquilo com muito mais maturidade. E eu não digo maturidade de ser adulta, mas é maturidade emocional, sabe? Eu não sou blindada hoje, mais uma vez, eu não sou blindada hoje, mas eu consigo lidar com muito mais facilidade que antes. E é isso, minha gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu acho que depois dá pra fazer um vídeo falando sobre como que eu lido, né, quais são as formas que eu faço hoje de lidar com dias ansiosos. Se vocês quiserem eu posso fazer, mas o que eu posso dizer pra você é faça. Eu não tenho condições, é muito caro. Não é muito caro. Existem sessões de terapia hoje que são R$60. Se você fizer de 15 em 15 dias, já vai te ajudar de alguma forma. Caro e barato é um conceito muito relativo, mas se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro com cerveja, com hambúrguer, essas coisas, dá uma maneirada e tenta aplicar aí pra você cuidar da sua cabeça. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se ele ficou 100% claro, porque quando a gente fala sobre nossas dores, né, não tem como ser... sabe, não tem como ser tão fluido assim, mas foi verdadeiro, foi de coração, foi sem roteiro algum, às vezes era o que você precisava ouvir. E caso você tenha interesse em mais alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que eu posso te falar também mais sobre esse processo, pode ter uma parte 2 desse vídeo. Às vezes eu deixei de falar algo que é importante, que você queira saber, que talvez você não tenha encontrado nesse vídeo aqui. Mas procure também o processo de outras pessoas, como que outras pessoas estão conseguindo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aí sua opinião, não, né? Que não seria bem uma opinião agora.
Me deixa aí sua troca, né? Porque nossa conversa nos comentários é sempre uma troca. Me deixa aí sua troca e até o vídeo de amanhã. Beijos e até a próxima.